Pessoal, todos muito bem-vindos a esta terceira edição da segunda temporada do painel WW. Economia vai ser o nosso tema, mas antes de apresentar os nossos convidados formalmente, vocês já tiveram algumas imagens iniciais, vocês já mais ou menos sabem quem vai estar aqui. Eu queria destacar um fato que eu tenho uma sensibilidade muito grande para a história e para os longos períodos históricos. Olha só, nós temos 3 convidados aqui, um deles nasceu em 1928. O outro dos nossos convidados nasceu em 1944 e o terceiro convidado nasceu em 1962. Eu sou de 52, mas não é o que importa. É um enorme arco histórico para falar exatamente da situação econômica do país. A nossa ideia nessa edição do painel WW é examinar não só quais são as reformas mais importantes, que é com essa pergunta que a gente começa a nossa conversa, mas ter uma apreciação mais, digamos, próxima do dia a dia e por que a economia não reagiu como se esperava que ela reagisse. Bom, agora eu vou à apresentação dos nossos convidados, começando aqui logo à minha direita por Delfim Neto, economista, professor emérito da Faculdade de Economia da USP. O professor Delfim Neto é sócio da Ideias Consultoria, foi ministro da Fazenda e da Agricultura e deputado federal, inclusive durante a Constituinte de 1988. Vocês adivinharam, o professor Antônio Delfim Neto, que nasceu em 1928. O segundo convidado, logo depois da direita do Delfim Neto, é o José Roberto Mendonça de Barros, economista, é sócio fundador da MB Associados, o foco principal dele é agronegócio. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 95 e 98, desculpe a indiscrição, nascido em 1944. E o terceiro, mais jovem da roda de convidados, é o Bernardo Api. Ele é economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, foi secretário executivo, secretário de Política Econômica e também secretário extraordinário de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda entre os anos de 2003 e 2009. Nasceu em 1962. Está mais garoto que eu, né, Bernardo? Eu sou de 52. É uma criança. É uma criança, é a criança entre nós. Delfim, vamos à pergunta inicial, mais próxima dos acontecimentos. O que aconteceu com a economia? Depois da eleição havia uma empolgação, havia entusiasmo, e você, ao longo da sua carreira, é uma das pessoas que mais utilizaram a expressão o espírito animal do empresário. Então, o espírito animal do empresário hoje é de se esconder? Provavelmente, o espírito animal está realmente um pouco inibido. Eu acho que houve um problema muito interessante, houve uma campanha eleitoral extremamente vigorosa, que separou o Brasil em 2 colônias. Já nós tínhamos começado a separação no governo do PT e eu acho que o Bolsonaro ampliou essa separação. Você tem hoje praticamente 2 sociedades e é impossível administrar com 2 sociedades. Então, o que me parece é que agora nós começamos a entender o que aconteceu. Eu acho que o Bolsonaro entrou com umas ideias completamente equivocadas. Imaginou que o presidente é o poder supremo, quando ele dizia minha caneta tem mais tinta, porque teve 57 milhões de votos, ele se esqueceu que o Congresso teve 146 milhões. E, portanto, tem mais tinta que ele. E, na minha opinião, continuou insistindo de que, tendo minoria, queria operar como se tivesse maioria. O que eu acho é que tem um renascimento do poder legislativo. O Congresso está se recompondo e encontrando o seu verdadeiro poder. Eu estava brincando aqui, eu vejo realmente o caos produzindo a ordem. Nós estamos caminhando para um mecanismo em que o governo tem que se comprometer, tem que entender que ele é minoritário e que, se ele quiser administrar, ele tem que dividir o seu poder com os outros partidos. É o que acontece no mundo inteiro. Não existe, são relações republicanas. A ideia de que a negociação no Congresso é sempre de corrupção é uma das coisas mais primitivas que existe. Eu fico, como repórter político, evidentemente satisfeito de ver que a pergunta dirigida a um economista com a sua longa trajetória
por que a economia não andou no começo do ano, a sua resposta é basicamente uma resposta dirigida à situação política. Eu queria ver se o Zé Roberto Mendonça de Barros segue pela mesma linha, quando confrontado com a mesma questão. Por que a empolgação que a gente registrou dava para palpar o ar dava para cortar, como se diz, de tanto entusiasmo, tanta vontade, agora vai, se reflete agora em previsões de crescimento do PIB para 2019, que a cada semana que sai o boletim Focus, elas vão diminuindo. O que aconteceu? Eu primeiro queria só chamar a atenção que esse entusiasmo que foi criado, real, e que era real, representa... Eu disse palpável, dava para sentir. É um momento que exatamente deveria anteceder a emergência dos espíritos animais. Né? Todo mundo estava disposto a ir adiante. Iria disparar os espíritos animais. Ia disparar isso daí. A segunda coisa é que algo aconteceu muito rapidamente, porque já em fevereiro, a reversão desse momento está em todos os índices de expectativas de consumidores e dos outros stakeholders. O que é esse algo na sua interpretação? Eu acho, antes de tudo, o professor Delfim está coberto de razão. A embocadura política começou errada. Essa é a primeira coisa, algo muito difícil. Quer dizer, não tem política. Tem política na Dinamarca, tem política na Noruega, tem política em todos os países. É um entendimento essencialmente errado, né, que só agora, por esse mecanismo paralelo, está começando a reaparecer. Porque não tinha política, também não tinha proposta. Não tinha o que dizer, né? E somou aí uma coisa menor, mas que nesse conjunto eu acho que aparece, era um governo com muita gente inexperiente, muito piramidal, superministérios, a meu juízo, representam um erro, gera um monstro burocrático onde a informação e a decisão que não anda normalmente, aí que não anda mesmo, né? Então você nasceu torto na embocadura, uma escassez de discurso, porque não tem o que dizer, e uma demora para mostrar... Deixa eu só fazer o papel do advogado do diabo, Zé Roberto. E a equipe econômica do ministro Paulo Guedes e uma agenda que, pelo menos o mercado entendeu como coesa e coerente com uma linha traçada? Pois é, mas essa é a surpresa. Exceto pelo projeto da Previdência, objetivamente, até agora em junho, não aconteceu nada, em área nenhuma. Nem na privatização, nem na abertura externa. Existem duas hipóteses que podem até ser conjuntas. A primeira hipótese é que, por decisão do ministro, nada se faz até aprovar a Previdência. Se for isso, o risco e o custo disso é que custou o PIB desse ano. Okay. A segunda coisa é que o excesso de centralização bloqueou a decisão. Porque, no final do dia, a caneta é do ministro. E você tem 5 ministérios transformados numa coisa só, nada anda. Bernardo Api, qual é a sua visão disso que aqui parece ser consenso entre todos? Tínhamos uma empolgação, né, um entusiasmo em relação aos rumos da economia, e esse entusiasmo foi se extinguindo, e hoje é notoriamente menor do que foi 5, 6 meses atrás. Eu tendo a concordar, acho que com os dois, acho que tem essa questão política e de falta de projeto. Nós temos um presidente novo que vem de um partido sem tradição e não tinha projeto ali, de fato. Existe um projeto lato sensu, mas projeto para virar política pública precisa entrar nos detalhes, senão não tem como ser implementado. Eu concordo totalmente com o Zé Roberto. Eu acho que realmente esse é um problema sério. Eu acho que tem também uma dimensão econômica além da dimensão política e dessa falta de experiência, porque de fato a situação econômica do Brasil não é simples. A gente vem de um período longo de estagnação, com poucas alternativas de aumento da demanda, a não ser um aumento do investimento via melhora de expectativas, porque não tem demanda do setor público, porque está em crise e tem restrições de crescimento de gasto. O crédito não vai retomar enquanto não melhorar o ambiente de negócios total. E por aí não vem também, se não vem via investimento, aí é que não vem demanda de lado nenhum. E isso em cima de um país que acumulou distorções que a gente chama de microeconômicas, vamos dizer assim, uma desorganização do funcionamento eficiente da economia, que se acumularam fortemente ao longo dos últimos anos, e é um processo longo para poder resolver esses problemas. É isso que o Paulo Guedes chama de relações econômicas corrompidas.
Eu acho que sim. Eu acho que, agora, esse é um processo longo para poder ser resolvido. Não é algo que você resolve num estalar de dedos. Isso é um trabalho por isso é uma longo. pena de não ter começado muita coisa, porque demora para botar a economia para poder voltar a crescer. Tem que começar logo as coisas. Então, se houve essa decisão, nada se faz até aprovar a Previdência, nós vamos pagar um custo enorme, porque até começar a aquecer os motores da economia, por conta disso e de outras coisas, você vê. Talvez não deva ser coincidência que o que está andando é o projeto que, na verdade, a sociedade comprou. Hoje a reforma da Previdência, dá para dizer, não é do senhor A nem do senhor B. Ela representa o desejo e entendimento de uma parte significativa da sociedade. Essa foi uma vitória realmente. No Temer você iniciou, depois teve aqueles acidentes. Esta eu considero que realmente foi uma vitória. Mas é exatamente isso. Ela só aconteceu porque o Congresso foi ele que tomou a reforma nos seus braços. Essa reforma não tem nada a ver com o governo. Essa reforma é a reforma do Congresso, como tudo do Congresso, com os seus problemas do Congresso. Exato. Mas essa é uma coisa absolutamente independente do governo. Como eu acho que vai acontecer a reforma tributária que o API está inspirando, elas vão acontecer dentro do Congresso. É um novo regime que está nascendo. Antes da gente ver alguns aspectos específicos dessas duas reformas, às quais vocês já de saída se referiram, a da Previdência e a tributária, e a sua participação aí é muito relevante, Bernardo, eu queria testar o seu argumento. De fato, a gente nota o Congresso, as duas casas legislativas, dá a impressão que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se juntou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tocar uma reforma econômica, entre aspas, que os coloca em linha direta com as elites dirigentes de todos os segmentos econômicos. Agora vem a pergunta. Qual é o limite da ação deles? Nós sabemos que, embora comprometidos ambos estão com essa reforma inicial dos gastos públicos, eles não nomeiam ninguém para cargos no governo, eles não têm condições de prometer a parlamentares vitória nas próximas eleições. Você foi parlamentar, você sabe quanto que um parlamentar se preocupa se ele vai ganhar ou não, ou recuperar o mandato dele na próxima eleição. E eles têm limites severos para impor disciplina em votações. Então a pergunta bem simplificada é: tendo encampado as reformas, até que ponto o Congresso consegue ir? Eu diria o seguinte: o Congresso entendeu e hoje que só a negociação republicana pode levar ao final da política correta. Então tem que ter o Executivo junto. O Executivo vai ter que obedecer, na verdade. O Executivo vai ter que entender que a negociação não significa corrupção. A negociação é a negociação legítima em todos os países, todas as repúblicas democráticas. De forma que ele começou errado. Ele começou, na verdade, querendo anular o Congresso. E por isso que eu disse que o caos está produzindo a ordem. E tem uma coisa que eu adicionaria a essa linha de argumento, que é significativa, que esses projetos nasceram mais que tudo na sociedade. O projeto da reforma da Previdência e o projeto da reforma tributária nasceram em movimentos da sociedade. E é esse projeto, não é o Executivo, que o Executivo até mandou mas o que foi comprado é este projeto, sendo que da Previdência tinha 3 ou 4 vertentes. Mas na sua expectativa, que distância o Congresso consegue caminhar na aprovação e na implementação dessas reformas? Olha, eu acho que se avançar decisivamente, aprovar mais rapidamente a previdenciária e começar a discussão da tributária, você pode começar a mover a máquina. Porque nós estamos presos a uma situação onde, tem a tua primeira pergunta, por que não começou a andar? Porque a deterioração fiscal atingiu um nível nunca antes ocorrido no Brasil, que se não der um empurrão a partir daí, nada mais significa. Inclusive os estados não conseguem pagar salário. Por isso que a reforma da Previdência vale por ela e pelo que se segue. Então, eu não sei quem vem depois, mas se o Congresso levar isso adiante e você começa a empurrar
a roda econômica, aí tanto a agenda do Executivo quanto outras agendas do Congresso se somarão e uma vez a inércia rompida fica mais simples. O Zé Roberto tem razão, nós não tomamos consciência ainda do desastre fiscal no que nós estamos vivendo. É um absoluto desastre fiscal, é uma destruição das estruturas financeiras brasileiras todas. E que a União, o Estado e os municípios, está todo mundo falido. Esta é que é a verdade. Você está com um nível de endividamento extremamente alto. Como é que volta o crescimento? Só com a volta dos investimentos e da expansão das exportações. Como é que vai crescer o investimento se o Estado não tem nenhum recurso para investir? Só chamando o setor privado. É preciso, portanto, e hoje nós temos talvez 2 ou 3 dezenas de projetos de infraestrutura com alta taxa de retorno. Se você der garantia jurídica, isto é, se o Supremo só julgar no pleno, que é a maior garantia jurídica, não importa se ele decidir errado. Você está apontando para o perigo das decisões monocráticas. Exatamente. Se ele decidir errado, o empresário coloca no preço o seu risco. O que é preciso é ter uma decisão estável, que eu confie que vai continuar e que vai assegurar o meu investimento. E agências de controle que garantam a efetividade econômica dos contratos, que duram 20 anos. Essas 2 condições eu acho que estão sendo construídas, de forma que não adianta esperar, tem propostas aí de o governo gastar. Não tem saída, por uma razão simples, algumas econômicas um pouco mais delicadas, mas é o seguinte, viu? Isso é um sujeito que está se afogando, é cabeludo que nem você, decide puxar o cabelo e sair andando pelas águas. Essa é que é a proposta dos gastos aí. Bernardo, eu queria a sua avaliação da questão fiscal. Tá, bom. E aí, logo depois, no segundo segmento, nós vamos pegar os aspectos mais específicos da outra reforma tributária. Estamos nos afogando? Estamos nos afogando, claramente, numa trajetória absolutamente insustentável. Só lembrar que, por estatística simples, quer dizer, de 1995 até 2014, os gastos públicos federais primários cresceram 6% ao ano acima da inflação em média. Em média. Essa é a trajetória fiscal do Brasil na qual nós vimos. É verdade que nós demos um cavalo de pau. A gente foi de 6-0. Assim, parece até Brasil e Alemanha. Mas a gente vinha 6% ao ano, agora estamos a 0. Obviamente, 0 também não é sustentável no longo prazo, porque é o freio de arrumação, literalmente, que foi puxado. Mas se nada for feito, a trajetória é explosiva. E aí acho que estão todos de acordo. A reforma da Previdência vem nesse sentido, é fundamental, ela é necessária, mas não suficiente. Ótimo. Ela é necessária para que o Brasil possa crescer no seu potencial. Só que o potencial de crescimento do Brasil, infelizmente, hoje é baixo. Isso, com isso você está me sugerindo logo o tema para o segundo segmento, que é qual é a próxima reforma necessária e que talvez ajude a gente a sair dessa situação. A gente volta daqui um instantinho. Até já. Você viu, pai? Claro que eu vi. TV ao vivo para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para se preparar para uma reunião importante. Nova Gol, novos tempos no ar. Axé pelou, axé do aê, aô, vamos lá! Que é isso aí? Quando você está no lugar errado, as coisas não funcionam como deveriam. Na saúde, é igual. Ir a um pronto-socorro por um motivo simples não é o melhor, mas na Amil você tem alternativa. Pelo telefone do Amil Ligue Saúde, você tem a orientação certa. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Vamos retomar a nossa conversa aqui no painel WW. Primeiro, o segmento, se você por acaso está pegando só agora, senão também é a internet, né? Volta lá, vê o primeiro bloco, a gente falou a beça de gasto público, crise fiscal, por que a economia não está crescendo. Agora, no segundo e terceiro segmento, a gente entra um pouquinho na visão prospectiva.
Qual é a próxima reforma necessária tributária? Eu acho que a que está sendo armada no Congresso, de novo, é uma reforma que é praticamente a reforma do API, combinada lá com uma reforma que estava lá do RAI, já mais antiga, e eu acho que é bastante razoável. É bastante razoável. Você, o público, quer dizer, nós temos um público, o público do painel WA é um público super politizado, informado e focado, mas nem todos têm o nível de conhecimento técnico que vocês três aqui exibem. Você conseguiria resumir para o nosso público, Bernardo Api, qual é a essência da reforma tributária, que é a sua, no fundo, que o Congresso está querendo levar adiante? Bom, a essência é basicamente substituir 5 tributos atuais que são muito ruins, cheios de distorções, que são o PIS, a COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, é um imposto que a gente diz do tipo de imposto sobre valor adicionado, é um imposto do tipo IVA, que é o que há de mais moderno no mundo em termos de tributação do consumo. Com esta mudança, não é uma questão estética essa mudança, não é porque um é mais bonito que 5, não é, porque nós temos 5 tributos muito ruins que geram distorções que impedem o crescimento da economia brasileira. Corrigindo essas distorções, você aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira por um período bastante longo, vamos dizer, de 15 anos, talvez 20 anos, de forma significativa. Se parece tão simples e tão bom, por que é tão difícil de ser aplicado? É difícil ser feito porque tem impactos federativos. Então, qualquer boa reforma tributária... Traduzido, tem estados que vão perder dinheiro. Exatamente. Tem estados que não vão perder dinheiro, tem estados que vão perder participação no bolo, e municípios que vão perder participação no bolo e outros que vão aumentar a participação no bolo. E tem setores cujo preço relativo vai subir e outros cujo preço relativo vai cair. Inevitavelmente, qualquer boa reforma tributária vai levar a isso. E isso tende a gerar resistências. Agora, a gente tem avançado muito na compreensão de que como a reforma tem um efeito positivo sobre o crescimento, muito positivo, é muito difícil calcular com precisão, mas a gente estima assim por baixo uns 10% de aumento no PIB potencial num horizonte de 15 anos. O professor Delfim uma vez me contou a razão do milagre econômico. Uma das razões foi a reforma tributária de... Exatamente. Não, mas eu acho importante o que ele está referindo, porque talvez as pessoas tenham dificuldade de entender. Foi por isso que eu fiz a pergunta para ele explicar exatamente. Não, mas ele explicou direitinho. Essa mudança de preço relativo corresponde ao quê? Corresponde a eliminar as distorções que existem na distribuição de hoje. Ou seja, hoje nós jogamos fora 1% ou 1,5% do PIB apenas por conta dessas distorções. Os preços relativos vão se ajustar, a economia toda vai adquirir produtividade e, portanto, vai ser muito mais eficiente. Eu não tenho a menor dúvida. Eu suspeito que uma reforma tributária bem feita é uma contribuição gigantesca para o aumento da produtividade e, portanto, do crescimento econômico. E tem uma coisa... Por favor, o API não mas parece filho de mineiro, porque ele colocou no seu projeto uma entrada gradual, cautelosa, para não quebrar louça nenhuma, desse novo sistema. Que seria como essa entrada gradual? Começa com uma alíquota baixa e vai vendo o tipo de impacto que acontece e vai consertando. Mas tem uma coisa que talvez seja de interesse do espectador, né, é que a vida das pessoas vai ser simplificada. Quando simplifica o tributo, como o tributo, como dizem os ingleses, é a única certeza da vida, além da morte, a hora que simplifica os impostos malucos que nós temos, a vida de todo mundo vai simplificar. Só pensar no ISS, é pensar em ter um problema na pequena empresa e coisas desse tipo. Então, ele tem um duplo efeito da lógica econômica e da redução do custo morto, né, de um sistema tributário que deixa todo mundo maluco e é uma das razões pelas quais nós temos uma economia não competitiva. Para voltar a crescer, nós precisamos dos investimentos. Mas precisamos dos investimentos e caminhar na direção de uma economia competitiva, senão vai ser mais um voo de galinha. Nessa última vez, como disse muito bem o editorial do Estadão, nem a galinha voou. Bernardo, acho que é uma coisa interessante. Por favor. O Bernardo dá um número. Para satisfazer as condições exigidas pelo atual sistema tributário, uma empresa gasta 2.400 horas por ano no Brasil, 2.000 e poucas horas. Perto de 2.000. A média é 600. Isso.
Não, a média não. A média é 200 e pouco. Isso é o número consolidado do Banco Mundial. Do Banco Mundial. Que examina qual é o ambiente de negócio em cada país. É isso aí. E nós, por isso, ocupamos uma posição muito lá embaixo nessa escala. Por isso que vai melhorar a situação das pessoas. Agora, deixa eu dirigir uma pergunta que eu acho que é a que todo mundo se faz quando ouve vocês três falando. Há um consenso evidente entre os economistas de que alguma mexida tem que ser dada na reforma tributária. Logo na sua primeira intervenção, você mencionou os, digamos, problemas iniciais que governadores e prefeitos vão ter que resolver. Vão ter que chegar para um governador que já está quebrado e dizer para ele, a reforma vai ser linda para o seu filho. Para você significa que você vai perder mais arrecadação. Como você está embrenhado, e pelo que a gente sabe da imprensa, diretamente em contato com essa, digamos, tentativa de levar adiante no Congresso a reforma, que você é um dos principais inspiradores, Bernardo Api, onde estão as principais resistências políticas? Então, eu já falei, as resistências estão em alguns estados e municípios e estão em alguns setores cujo preço relativo vai subir relativamente à posição atual. Que setores, por exemplo? O público pergunta isso na hora. Tá bom, por exemplo, setor de serviços. Serviços. Porque hoje o serviço paga pouco imposto no Brasil, a ideia é uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, iria subir um pouco. Não o serviço que está no meio da cadeia. Se você presta serviço para uma empresa, hoje você paga imposto e ela não recupera o crédito. Aí você vai pagar mais imposto, ela vai recuperar esse crédito, então no meio da cadeia vai ter até uma redução da carga tributária. Mas serviço que presta para consumidor final, provavelmente vai ter um aumento de arrecadação. Ele tende a gerar alguma resistência. Agora eu queria falar um pouco aqui, como é que a gente tende a minimizar essas resistências? E esse é o ponto importante. Tem 3 razões para minimizar a resistência. Primeira razão, tem duas transições dentro do projeto. Uma transição de 10 anos, o sistema tributário muda em 10 anos. Então o impacto sobre os setores da economia vai acontecer ao longo de 10 anos. Todos os benefícios fiscais que a gente tem hoje, absolutamente distorcidos nesses 5 tributos que vão ser extintos ao longo de 10 anos de forma gradual. E isso permite que os setores se ajustem com tranquilidade a esse novo modelo tributário. Só um parênteses aí, você espera que, por exemplo, a guerra fiscal entre os estados em cima do ICMS se extinga? Ela acaba. Completamente. Prossiga, por favor. Ela acaba. Segunda transição, existe uma transição na distribuição da receita entre os estados e municípios. E essa é uma transição mais longa ainda, que não tem impacto nenhum para o contribuinte. Para o contribuinte muda em 10 anos. E essa é uma transição em 50 anos. Ou seja, o impacto nas finanças estaduais e municipais está extremamente diluído ao longo do tempo. O que os governadores estão te dizendo sobre isso? Os governadores, por incrível que pareça, a grande maioria agora está com uma visão positiva da reforma tributária. Sabe que nenhum deles vai durar 50 anos. É exatamente por isso. Esse é um dos motivos. E o terceiro motivo é aquele que eu falei antes, é que tem um impacto positivo sobre o crescimento. Então, no fim, o que a gente coloca para discussão com a sociedade, isso tem sido bem recebido, é falar o seguinte, olha, não olhe qual vai ser sua posição relativa no final da transição, olhe qual vai ser sua posição absoluta. Pense onde você estará, se você mantiver o sistema tributário atual, onde você vai estar com o novo sistema tributário. E a grande maioria, tanto dos setores quanto dos estados e municípios, vão fazer as contas, percebem que eles vão estar melhor com a reforma tributária do que estariam. Eu acho que tem um problema que todo o imposto vai ser cobrado no destino. Isso. Quer dizer, é uma mudança importantíssima para calibrar essa diferença. Exatamente. Vamos pegar alguns... Desculpa, Só queria falar uma coisa aqui favor. com o professor Delfim, que talvez ele não lembre. Um dia ele me contou, alguém perguntou para ele qual era o segredo do milagre econômico. E eu ouvi ele falando que o segredo do milagre econômico era a reforma tributária de meados dos anos 60 e um aumento do capital de giro das empresas. Foi essa a resposta que ele deu. Eu falei, funcionou, né? E é verdade, não? Foi a reforma de 67... melhor, a reforma feita pelo Campos e pelos Bulhões, Isso. em 64, e conservamos em 67, e quando começou, tinha uma recessão muito grande, havia margem para você expandir o prazo de recolhimento dos impostos. Hoje você recolhe o imposto antes de entregar a mercadoria. Quando o Brasil se expandiu, você recolhia o imposto 120 dias depois do faturamento. Ou seja, o serviço, os impostos estavam dando capital de giro para que eles não fossem aos bancos, o que controlava inclusive a taxa de juros. Zé Roberto, vamos pegar um pouco a sua expertise. Eu apresentei você aqui como convidado, como um economista com um foco muito forte, por exemplo, no setor do agrobusiness, da agropecuária. Uma simplificação tributária traria o quê?
para esse setor específico? Olha, tem ganhos imediatos, né? Por exemplo, que os estados que exportam deixam de exportar impostos, que tem imposto que você não consegue recuperar. Aliás, isso vale para todos os exportadores, não é só os agrícolas, né? Então, isso deve colocar todo mundo que exporta numa situação melhor, né? Que vai acontecer. A outra coisa que eu acho que não é setorial, mas eu não posso deixar de ligar o que o professor Delfim falou, né, é o fato de que uma reforma dessa natureza, acoplada com a reforma da Previdência, permite o que nós mais precisamos hoje, depois dessas reformas, abaixar a taxa de juros de uma forma significativa e continuar trabalhando na agenda do Banco Central e o efeito dessas empresas novas financeiras, chamadas fintechs, em termos de reduzir o spread bancário e repor crédito para as empresas. As empresas estão muito fracas do ponto de vista de capital de giro, exceto as muito grandes. E é isso aí que é fundamental para começar a mexer. Esse é um aspecto que o Zé Roberto está chamando, que é da maior importância realmente. Nós estamos num processo ainda não percebido de aumento dramático da competição no setor financeiro. E pela primeira vez eu acho que, se prosseguirmos nisso, nós vamos ter uma grande surpresa com a redução dos spreads. Exatamente. E um sistema muito mais eficiente. Exatamente. Um sistema todo ele espalhado, competitivo. Por isso que tem muita coisa hoje em que, no meio de um sofrimento danado, nessa poeira toda, que tipo essas questões ligadas ao spread, que avançaram sem que a gente percebesse. Mas, e por que não percebe? Porque está tão ruim a parte fiscal que nós seguimos afundando na lama. Então, por isso que é importante esse tranco inicial, é como tirar alguém do atoleiro mesmo, né? Muitas vezes o trator vem puxar, você tem que dar uma arrancada e a partir daí o carro pode começar a andar. E uma das coisas que vai ficar claro é literalmente uma revolução que está acontecendo nesta área. Num país que tem anos, porque olha o que nós estamos, de certa forma, consertando. O juro aqui era muito alto, né, e aí se sonhou no passado de que ia compensar o juro alto do mercado com o juro baixo do BNDES e de outros bancos. E aí tinha um custo fiscal e nós quebramos. Agora está sendo o inverso, é uma coisa de grande amplitude. O juro ficar mais parecido com o juro de mercado. A agricultura está indo nessa direção. Depende cada vez menos do juro do Banco do Brasil subsidiado e cada vez mais do juro de mercado. Por quê? Porque o juro de mercado, 7%, 8%, está muito próximo do juro do Banco Central e da sua. Tem que sair disso para poder fazer volume de crédito. Aliás, sem crédito e sem construção civil, ninguém cresce. Aliás, Roberto, você está falando uma coisa. Ontem eu vi, talvez, a melhor demonstração do governo Bolsonaro. O plano de safra, na minha opinião, eu tenho 70 anos e você tem igual. Finge que é muito mais, vai ter. É o melhor plano de safra que eu já vi. Realmente, a Tereza mostrou que tem uma competência Você está falando da Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Uma competência gigantesca, usou toda a expertise do Ministério, usou toda a expertise da empresa da Embrapa. É uma joia. É muito bem feito. E foi para os pontos centrais. A única coisa que eu acho que nós temos que impulsionar, temos que estimular o crédito ao cooperativo. Porque você vê que ambos estão jogando a nossa discussão para frente. Eles estão dirigindo o nosso olhar mais para o que virá. Uma das expressões que o Zé Roberto usou foi, no meio de toda essa poeira, tem muita coisa acontecendo que sugere uma revolução, você usou essa palavra. Você se associa a essa interpretação? Me associo. Acho que de fato, vamos dizer o seguinte, o problema do Brasil é que a gente está tão ruim hoje que tem um espaço para melhorar absolutamente monumental. Se a gente não fizer muita besteira nesse caminho, a gente fez muito ano passado, mas se a gente não fizer muita besteira daqui para frente, o espaço para a gente recuperar esse atraso em relação ao resto do mundo é absolutamente monumental. E isso as pessoas vão sentir nos próximos anos. E é aqui que eu acho que, se a gente não puder esperar isso do Executivo, o substituto vai ser o Legislativo.
Ministro, só a única questão é saber o seguinte, esperamos só que o Executivo não atrapalhe, né? Eu posso falar um pouco da minha área? À vontade. O Legislativo está discutindo lá um projeto de reforma tributária amplo que pega todos os tributos indiretos do Brasil, é uma mudança ampla. Aí o Executivo vem e fala, não, o nosso projeto é de fazer apenas uma reforma tributária só para os tributos federais. Aí você fala, bom, mas por que fazer só com os tributos federais se o Legislativo está disposto a discutir todos os tributos? Eles falam, não, porque é mais difícil. Não, mas o Legislativo quer discutir todos os tributos. Honestamente, espero que o Executivo não atrapalhe esse processo que está avançando. Eu espero também. Na verdade, no campo fiscal, a ideia do Executivo é uma ideia única. É sempre a mesma, de um imposto único. É um caleidoscópio em que você pôs lá dentro o imposto único. Aí você dá uma virada no caleidoscópio, aparece uma coisa, vira, aparece outra. Mas é sempre o mesmo. Quer dizer, não tem nenhuma imaginação. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa de repórter veterano. E qual é o seu nível de contato, de entendimento com a equipe do Paulo Guedes? Quando você acabou de dizer o que você disse, Bernardo Api, a gente tem um projeto que vai mexer com tudo, aí chega o Executivo, aí no caso é o Ministério da Economia, Sim. E diz, não, peraí, a nossa ideia é outra. Como é que isso está sendo articulado? A gente tem conversado com a equipe do secretário Vai Marco bem a Cintra, tem tido conversa. Agora, conversa é conversa. A gente fala o que nós achamos, quem tem a caneta são eles, como diz E essa ideia ministro. fixa do que eu acho imposto que único é a dominante. caneta hoje está no Congresso. O Congresso vai aprovar a reforma tributária que ele quiser, como ele está aprovando a reforma da Previdência que ele achou razoável. Não podemos discordar, podemos não concordar, mas eu acho que ele entendeu. Há qualquer coisa nova nesse negócio, William. O Congresso compreendeu que o poder está lá. Eu acho que nós temos sorte, temos duas pessoas hoje com muita competência, o Rodrigo e o Davi. São duas pessoas de muito boa qualidade, que eu acho que entenderam que nas mãos deles está a correção desse processo. O poder e se associaram à agenda que nós aqui não temos dúvida que é a que precisa para fazer Eu vou aproveitar o conhecimento de vocês nesse campo da economia, no sentido mais macro, que vocês já juntaram com todos aqui viraram, nós, né? Todos viraram analistas políticos. E no terceiro segmento, pedir que vocês digam ao público algo sobre a situação mais abrangente, sobretudo a internacional, foge ao nosso controle. Em que medida isto, na opinião de vocês, ajuda, atrapalha, impede ou incentiva vamos dizer, a tramitação dessas reformas que o Legislativo está tocando? A gente volta daqui um instantinho. Internet para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para repassar uma boa notícia. Nova Gol, novos tempos no ar. Pessoal, de volta ao terceiro segmento do painel WW, economia é o nosso tema. Vamos logo direto ao assunto. A gente tem uma situação internacional complexa hoje, um grande conflito geopolítico que se traduz em parte numa disputa comercial severa entre Estados Unidos e China, mais tudo que o Trump acha que pode ou deve fazer em termos de negociações com seus aliados ou não tão aliados e com impacto direto no Brasil. O que essa situação internacional, que foge ao nosso controle, evidentemente, lhe diz, Delfim, sobre a capacidade que vocês mencionaram agora no final do segundo bloco, do Legislativo de seguir adiante com as reformas que pretende? Wilson, quando terminou o regime autoritário, eu me candidatei a deputado na Constituinte. Não era Constituinte. O Constituinte nós nos constituímos depois. E publiquei um livro. Só a política pode salvar o economista. E cada vez eu me convenci mais. Nós somos, talvez, conselheiros, mas quem fixa o objetivo é a política. Nós podemos dizer, olha, tem o caminho A, o caminho B, o caminho C. Nós podemos avaliar em custos sociais os tais caminhos, mas quem vai decidir o caminho é quem recebeu os votos. Então,
o que aconteceu neste caso? Existe sim uma situação externa, na minha opinião, muito grave. O Trump é um paranoico com método. Ele, na verdade, tem seus objetivos, está levando um baile no mundo do tamanho que é difícil de imaginar. Apanha do baixinho da Coreia, leva uma surra do Xi, o Putin se diverte com ele, ele joga dama e o Putin joga xadrez em 3 dimensões, pois aqui na nossa Venezuela colocou em xeque toda essa atitude ridícula. A sorte que os militares compreenderam que não podia levar para frente isso. E o Bolsonaro foi a Washington fazer o quê? Visitar o Trump para receber uma mensagem ridícula. Eu vou ajudar você a entrar na OMC, na OCDE, mas você tem que abandonar as vantagens que tem na OMC. Quem é que inventou isso? Só perdão, aceitar uma coisa como essa é um negócio absurdo. E depois o presidente vai visitar a CIA. Então, nós temos os documentos que agora são públicos de como eles inventaram, na verdade, as mentiras sobre o Brasil quando se estava desenvolvendo a soja. A grande preocupação dos Estados Unidos com a expansão da soja no Brasil. A posição dos Estados Unidos contra o café solúvel. Ou seja, os nossos interesses estão num outro campo. Nós somos competidores dos Estados Unidos. E vamos crescer em matéria de competição com os Estados Unidos. E ela só começou, porque a demanda de petróleo vai cair, os Estados Unidos vão continuar um grande produtor e nós vamos caminhar, nós vamos competir diretamente com eles. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. No combustível fóssil e no biocombustível. E no biocombustível. Então, o que eu diria é o seguinte, o início desse processo foi destrutivo, mostrou uma incompreensão da situação mundial e agora está em xeque de rainha. Não pode se mexer na Venezuela. O Trump está o Putin se divertindo lá. José Roberto Mendonça de Barros, a situação internacional e os seus impactos sobre o que o Brasil complexa, tem que fazer na economia. Tem duas coisas que a caracterizam. Uma redução no crescimento global, que é ruim para nós. E segundo, uma volatilidade enorme que decorre diretamente da política agressiva, instável e incoerente do presidente americano. Então, risco com redução... Deixa eu só fazer sempre o papel de advogado do diabo. Me parece essencial, porque a partir daí eu desafio o intelecto de vocês. Por que incoerente se ele vê a China como o principal adversário? E os democratas também, diga-se de passagem. Quer dizer, da minha experiência de repórter nacional, eu nunca vi em Washington uma união tão forte entre republicanos e democratas em estabelecer a China como o alvo. Eu ia chegar lá e isso você está coberto de razão, está dentro disso. É incoerente porque ele não se concentra no alvo prioritário e quer brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Nem o gigante americano consegue fazer isso, destruindo décadas do chamado soft power disso. Nós temos um exemplo que está acontecendo. A China está virando para o Brasil para ser definitivamente seu fornecedor preferencial estratégico de comida. Sempre foram os Estados Unidos que fizeram isso. Para a China. Tá. Para a China. Por que está fazendo isso? Nenhum país do mundo, especialmente a China, com o tamanho que tem, vai depender de um fornecedor não confiável. O presidente americano rasga o contrato, diz que não vale, e rasga o contrato com aliados de 50 anos, de 60 anos. Então, ele é totalmente incoerente. Então, nós temos essas duas coisas. E os riscos financeiros, a nosso juízo, estão enormes, centrados nos Estados Unidos, mais uma vez. 10 anos depois daquela crise financeira enorme, os americanos estão se aproximando de novo numa alavancagem
absolutamente alucinada, todas aquelas coisas malucas, aqueles ninja bonds, aquelas coisas estão voltando, né, numa situação, né, em que está muito fácil de ter um desarranjo com os preços de ativos no limite, olha a Bolsa Americana onde está, e o que acontece é que se isso levar a uma desalavancagem, vai ser muito ruim, porque não existe desalavancagem organizada. Desalavancagem organizada... A gente viu em 2008. 2008. Ela é salve-se quem puder. Com o agravante que os bancos centrais não têm hoje o mesmo espaço que tiveram em 2008. É ainda mais grave, né? Ainda mais grave. O que acontece é o seguinte, nós estamos voltando à situação de 29. Nós repetimos os erros de 29 em 2008, só que agora levou só 10 anos. Essa aqui é a verdade. Hoje, o Obama diz, eu salvei o mundo. Não, o Obama salvou os banqueiros. Não salvou ninguém. Não teve nenhum banqueiro que fosse culpado. Quem pagou a crise foi a sociedade mundial. Gente, o pessoal que está assistindo isso que vocês estão falando, vai apagar a luz e procurar um lugar para se esconder. Não precisa não, porque vocês tem estão... luz suficiente. Não, peraí, só traduzindo, vocês associaram dois riscos. Vocês associaram o risco geopolítico, que vocês reconhecem e dão de barato, nas mãos de um presidente que vocês descrevem como alguém que não foi capaz de compreender, em primeiro lugar, a situação estratégica na qual ele está. As brincadeiras que você fez em relação a ele são: os seus principais rivais lhe estão dando um banho em matéria de pensamento estratégico. Ao que o José Roberto Mendonça de Barros associou o risco financeiro, dizendo: nós estamos chegando num nível de endividamento que sugere uma quebra, evidentemente. Você falou da economia global. E aí, dá tempo da gente ir no banheiro antes do mundo acabar? Não, eu acho que aqui tem coisas muito diferentes e melhores. Primeiro, ao contrário de outras épocas, o Brasil não é alavancado em dólar. Esse é o problema. Nós somos credores em dólar. A alavancagem no Brasil de muitas empresas está em reais. Então, só isso já muda. Todas as crises do passado são diferentes dessa. À vontade, quer falar? À vontade, o que é? Deixa eu terminar. Eu só quero completar e dizer, tem isso. Segunda coisa, do ponto de vista do Brasil, que se essa máquina começar a rodar, nós temos um mercado interno tão depauperado que a gente pode crescer puxado pelo mercado interno por 10 anos. Terceiro, nós temos segmentos, especialmente aqueles ligados aos chamados recursos naturais, que são extremamente competitivos, seja o pré-sal e especialmente o agronegócio. Eu acabei de dizer que nós estamos virando realmente os grandes players no mercado oceânico, aquele que exige exportação. Então, nós podemos sair muito melhores do que em outras crises. Deixa eu colocar o Bernardo Api na conversa. Claro, o terceiro bloco ele ficou aqui, nem eu ouvindo, só ouvindo. Bom, também a com pergunta essa é, só para debate, retomar, né, só para auxiliar o seu raciocínio, a pergunta é como estão os fatores externos em relação à nossa capacidade de recuperação? Não, eu concordo. Acho que, em princípio, a economia internacional não tende a ajudar. Os Estados Unidos têm um problema, os erros que o governo Trump cometeu nos últimos anos vão aparecer ainda para frente. A economia tem um problema, né? Você faz o erro no momento e a conta aparece alguns anos depois. Isso acontece direto em economia. O Brasil mesmo viu isso de forma claríssima nos anos recentes. E isso vai vir, e isso vai ter uma consequência, sim, de uma turbulência internacional grande. Fala nisso do nosso ponto de vista, Bernardo. O que significa? Do ponto de vista da China, a China ainda tem alguma munição, ainda tem algum grau de manobra, talvez maior do que o dos Estados Unidos, sem dúvida. Via aumento de mercado interno, assim, eles têm uma folga que permite eles talvez ter uma política anticíclica diferente da que eles fizeram no passado, que pode ajudar a sustentar um pouco. A Europa, surpreendentemente, pode virar positivamente nesse processo. Alguns países como França fazendo mudanças que podem ser positivas para o crescimento no longo prazo, mas no agregado o cenário tende a ser negativo para o Brasil. Mas aqui eu fico com o Zé Roberto e com o professor Delfim. Eu acho que o Brasil, nós estamos numa situação de crise tão grande que se a gente conseguir sair desse atoleiro, provavelmente o empuxo que a gente vai ter vai ser um pouco desacelerado pela mudança na economia internacional, mas às vezes ele não seja suficiente para de fato parar o Brasil como aconteceu no passado. Agora, se não sairmos do atoleiro... O problema sério, eu acho que o Api está correto. E o Zé Roberto, hoje nós temos um estoque de coisas que nos protegem em uma certa medida. Uma reserva de 380 bilhões de dólares. E a nossa dívida básica é em reais. De forma que
as perturbações do mundo vão se transformar só no fluxo de comércio, que pode acontecer ou não. Mas eu gostaria de voltar a essa tua questão, por que nos Estados Unidos democratas e republicanos estão contra a China? Sim. Porque estão perdendo a guerra. Porque os Estados Unidos hoje é um império decadente. Porque a China é um império ascendente. Os Estados Unidos aplicou na China, você é um especialista em história mundial, a mesma receita que ele tinha aplicado no Japão, quando interviu. Pôs o Japão a 360 ienes por dólar e abriu o seu mercado para o Japão para segurar a Rússia lá embaixo. Foi a Coreia, fez um benefício enorme, dava praticamente um plano Marshall por ano para segurar a Coreia do Norte. Foi a Alemanha, deu 4 Deutschmark por dólar e abriu o mercado americano para segurar a Rússia lá na frente. Ou seja, o que ele fez na China? Quando brigou, o Mao brigou com o Stalin, porque os economistas chineses, russos, estavam transformando a China numa porcaria igual à Rússia, o Nixon foi lá junto com o Kissinger. Disse, abre aqui uma zona de livre comércio, eu vou te dar eu trago o meu pessoal, você pode mandar para lá 2 milhões de sujeitos para aprender, e eu venho fabricar aqui e abro o meu comércio para você. A China é uma emanação da política americana que deu errado. Porque tinha dado certo com a Alemanha, com o Japão. A prova de que deu certo é que eles impuseram ao Japão o desastre do Acordo de Paris, que paralisou o Japão definitivamente. Você está falando do acordo, do famoso Acordo Plaza? Que os chineses parece que aprenderam dele. A boa parte dos economistas e dos analistas internacionais, quando se debruçam a examinar o conflito hoje entre Estados Unidos e China, dizem, ao contrário dos japoneses, os chineses entenderam o tipo de amarra que os Estados Unidos conseguiram colocar ao Japão quando houve o conflito entre Washington e Tóquio, sobre o acelerado crescimento japonês e o desafio que aquilo implicou para a indústria americana, que os chineses teriam aprendido isso, claro que sim, e dito, olha aqui, Trump, o que vocês fizeram com os japoneses lá atrás, na década de 70 e 80, nós não vamos aceitar. Só que o chinês ficou quietinho, até ele querer manifestar, eu sou teu dono. Ele deu uma banana para ele. Agora, a pergunta é sobretudo que o teu público, de agronegócio deve estar fazendo agora, quem nos acompanha, e para a nossa soja, isso significa o quê? Eu acho que é um cenário francamente positivo. Né? Positivo. E nós vamos ficar muito... Olha o que aconteceu do ano passado para cá, com algumas circunstâncias como o clima ruim. Nós estamos virando o fornecedor preferencial da China, sem perder o fato de poder vender para outros países. Né? Por quê? Porque o agronegócio desenvolveu em 50 anos, sempre desenvolveu em 50 anos, com base em duas coisas que não aconteceram no setor urbano. Mudança tecnológica, portanto, que leva ao aumento de produtividade e a abertura ao exterior para competir lá fora. Então, tem todo o poder de competir. O negócio está acontecendo devagarzinho, só quem está perto percebe. Nós estamos substituindo o algodão americano com muito melhor qualidade. Voltamos. Lá atrás. Depois do Maranhão, em 1821, estamos voltando a ser grande fornecedor. O agronegócio tem lá um excelente livro chamado Império do Algodão. Do algodão. Foi recentemente publicado, não sei se está traduzido, eu li em inglês. Cotton Empire, que é interessante porque mostra a nossa decadência. Exatamente. De novo por causa do câmbio. Exatamente. E o que tem de desafio para o agronegócio é ser consistente com a sustentabilidade ambiental. É isso que tem um pedaço dos líderes do agronegócio que insistem em não entender, mas a maior parte já entendeu. O consumidor do mundo mudou. O que eu entendi da última reunião preparatória do G20, que foi semana passada no Japão, é que os nossos 2 ministros aí envolvidos, tanto do meio ambiente e da agricultura, já tinham uma outra cabeça em relação a isso, mas o de Minas e Energia, parece que houve um entendimento com o pessoal do G20 em torno
de cumprir os acordos de Paris, que Isso. tem um significado enorme para as é nossas isso aí. exportações que vêm Isso do aí. campo agrícola, É e isso ao aí. mesmo tempo em abrir o país para essa, digamos, geração de conhecimento e incentivo ao desenvolvimento da tecnologia nos combustíveis renováveis. Renováveis. Se isso é verdade, é uma excelente notícia. Notícia no combustível e na energia elétrica, porque tem a eólica, Também, né? solar. Certo. né? Substituição na matriz. Exatamente. Então é isso que nos dá uma capacidade, é perceber que o cidadão que está comendo lá fora ele quer saber de onde veio e se é sustentável. Isso está dado. E pra tem uma nós. tremenda pressão em cima dos E governos. tem dos governos e outras coisas mais. Então, essa parte mais moderna já entendeu isso faz tempo. Então, nós estamos totalmente integrados nesse sentido. E é isso que, uma das razões pelas quais, se vier uma situação internacional mais difícil, a nossa posição de agronegócio só tende a se reforçar. De novo, se o governo não atrapalhar, né, José Claro, Roberto? não, aí pode Sim, ser. nós estamos agora com alguns compradores internacionais deixando de comprar produtos brasileiros por causa da liberação de agrotóxicos que estão proibidos no resto do mundo, aqui no nosso país. Quer dizer, quando a gente está caminhando para uma economia mais verde, nós estamos aqui. Tem um pedaço que ainda não percebeu isso, mas o problema é que, para mim, isso tende a desaparecer, porque o volume de produção, de interesses, de agregação de valor é cada vez maior. Não é? E tem uma coisa que é de futuro, né, que está chegando inteiro no agronegócio, é fazer coisas novas, não é só no combustível, né, fazer plástico a partir de nanocelulose. Fazer tecido de elastano, que é esse de jeans, que é meio elástico, também por aí. Tem experimentos de fazer o hambúrguer vegetal a partir de fibra de laranja. Isso é um mundo. Então, é um mundo que está aberto aí, que nós mal começamos a arranhar, só que esse mundo é positivo. Posso terminar o programa assim mais para cima, né? No meio do programa eu até disse, dá tempo da gente ainda ir, enfim, ao banheiro antes de acabar. William, seguramente nós não temos competência para impedir o Brasil de crescer. Terminamos com essa. Terminando essa, eu acho. Eu acho sim. Quer dizer, eu sempre brinco com o público de que eu não sou animador de auditório. Mas eu não torço nem contra nem a favor. O que eu trato é de prestar um serviço que seja útil para as pessoas entenderem o mundo à volta delas. Mas nós temos competentes para impedir que o Brasil cresça. Tomara. Pessoal, eu queria aqui agradecer a participação dos nossos convidados, começando por Antônio Delfim Neto, economista, professor emérito da Faculdade de Economia da USP, sócio da Ideias Consultoria. Delfim foi ministro da Fazenda e da Agricultura e deputado federal, inclusive durante a Constituinte de 88. Agradeço em segundo lugar a José Roberto Mendonça de Barros, economista, sócio fundador da MB Associados, com foco principal no agronegócio. José Roberto foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 95 e 98. E em terceiro lugar, agradeço a Bernardo Api, economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, foi secretário executivo, secretário de Política Econômica e secretário extraordinário de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2009. Muito obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima edição. Tchau, pessoal.